Memento Mori e Kaizen são duas filosofias que, se você quiser aprender um pouco mais sobre como cada uma pode agregar na sua vida, eu aconselho que você fique nesse vídeo. Memento Mori nada mais é do que lembre-se de que um dia você vai morrer. E justamente por esse motivo que você deveria se dedicar um pouco mais no seu projeto, nos teus sonhos, nas tuas vontades, colocar em prática tudo aquilo que está aqui, ó, na sua cabeça. Existe uma frase de Napoleon Hill que ele fala: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E de fato, faz muito sentido. Mas lógico, nós devemos sim ter uma consciência sobre essa frase, né? Porque muitas pessoas, quando leem isso, elas começam a debochar. Ah, então se eu quiser pisar em Saturno, eu vou conseguir pisar. Não é bem assim que funciona, pô. Você sabe muito bem. Eu acredito que você seja maduro o suficiente para entender o real propósito por trás dessa frase. Então, quando nós lembramos da filosofia Memento Mori, que é uma filosofia muito interessante, a gente acaba despertando um pouco mais para a vida, um pouco mais para os nossos sonhos. De repente você sonha em ter um físico bacana, um carro legal, uma casa bacana, uma família, uma esposa boa. E tudo isso tem que sair daqui primeiro. Eu quero que você reflita no seguinte: imagina algo que um dia lá atrás você falou, cara, é impossível alcançar isso daqui. Ou, quem sabe daqui 5, 10 ou 15 anos. Mas se você parar para raciocinar, tudo que você tem hoje, ou grande parte do que você tem hoje, aconteceu primeiro aqui na tua mente. E o legal é que Memento Mori te lembra que o tempo está passando. Nós não temos muito tempo aqui na Terra. Nós temos a certeza de sim, nós vamos morrer um dia. Mas quando? Pode ser amanhã, pode ser daqui 5, 10, 30, 50, 100 anos, não sei. Mas um dia nós vamos. Partindo desse pressuposto, eu acho que é muito interessante você começar a dar um pouco mais de valor, dar um pouco mais de empenho para você conquistar os seus sonhos. Hoje eu estou aqui em Balneário. Eu tirei um final de semana para vir para cá, para dar uma refletida, para gravar algumas aulas, para gravar esse vídeo aqui também. E quando você mora no interior, que é o meu caso, querendo ou não, dependendo das amizades que você tem, dependendo de com quem você anda, ou você se isola demais, ou você se expõe demais. E aí, muitas das vezes eu gosto de fazer algumas viagens sozinho para eu encarar a minha solidão ali, para ver se de fato ela já está bem alinhada, porque algumas vezes que eu viajei, quando eu chegava no local da viagem, por exemplo, eu vim de lá para cá, quando eu chegava no local da viagem, o que acontecia? Me batia aquele desespero no período da noite, aquela solidão, aquela coisa, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou perdendo tempo? Então, vez ou outra, eu gosto de fazer essas viagens e tirar algumas reflexões. E hoje, uma delas é Memento Mori e Kaizen. E se tratando de Kaizen, é uma filosofia japonesa que, resumidamente, significa melhore sempre 1% a cada dia. 1% em cada detalhe que você puder melhorar, você melhora. É 1% na sua organização, é 1% no seu trabalho, nos seus estudos, na dedicação para conquistar os seus sonhos. Dessa maneira você acaba ampliando muito mais a tua mente. Tem uma frase de Einstein. Eu não lembro exatamente qual é a frase, mas eu vou deixar ela escrita aqui, que fala basicamente assim: depois que a mente humana ela acessa
um certo nível de conhecimento, é quase que impossível ela voltar atrás. E isso faz muito sentido, é muito interessante. Porque depois que eu comecei a ler alguns livros, comecei a refletir um pouco mais sobre, eu acredito que, para mim, a vida ela é composta, digamos que por uma bolha imaginária, onde essa bolha existem infinitas camadas de consciência. Quanto mais camadas você vai furando, muito mais consciente você começa a se tornar sobre a vida. Então, quando nós falamos sobre conhecimento, sobre aperfeiçoamento, sobre filosofias, duas delas são Memento Mori e Kaizen. Lembre-se que um dia você vai embora. E por conta disso, ao se lembrar, ajoelhe no chão todas as noites, agradecendo a Deus pela vida que você teve naquele dia. E, se possível, ajoelhe de manhã agradecendo por ter acordado, por mais um dia. E sempre que você for sair da porta para fora, quando você for encarar o mundão, tente sempre dar 1% a mais. Sempre um pouco a mais. Sempre entregue a mais do que deveria. Eu falo isso porque muitas das vezes eu atendo, por exemplo, um rapaz e ele leva a esposa e eu sei que os dois juntos eles poderiam ter um resultado muito bom do que um sozinho. E muitas das vezes eu gosto de, mesmo quando só um está pagando, eu vou lá e entrego um plano alimentar, por exemplo, para a esposa ou para o marido, ou uma dica de suplementação para um, a dieta do outro, mas sempre entregando um pouco a mais, porque eu acho que a partir do momento que você entrega mais, a vida entende que você também é merecedor de receber muito mais. E, consequentemente, você tem maiores chances de se desenvolver, de conquistar teus sonhos e, digo mais, de tornar a sua vida muito melhor. Então, reflita nessas duas filosofias. Veja para você se faz sentido. Não é uma regra para ninguém. Não é uma verdade absoluta. Mas a partir do momento que você tem um senso crítico um pouco maior, um pouco mais refinado, você não vai adotar tudo que falam como verdade absoluta. Mas você vai processar aquela informação e através do seu conhecimento você vai ver se faz sentido para você ou não. Se faz sentido para você, clica aqui no botãozinho de curtir. E claro, se você quiser me acompanhar um pouco mais, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. E também deixa um comentário se você já tinha ouvido falar sobre as duas filosofias, a Memento Mori e Kaizen. Até mais.